Oi, meu nome é Igor, estou participando da semana pré-FUVEST organizada pelo IME Júnior e agora eu vou resolver uma questão de química da FUVEST 2022 do ano passado, que essa questão ela dá duas afirmações falando do dióxido de enxofre, SO2, trióxido de enxofre, SO3 e do ácido sulfúrico, mas do corpo da questão nenhuma das informações é necessária para responder os itens A, B e C, né? Então, o item A representa a estrutura de Lewis do dióxido de enxofre. Então, a estrutura de Lewis do dióxido de enxofre, ele está querendo saber justamente do SO2, a estrutura de Lewis ou fórmula eletrônica, né? Que é justamente aquilo que mostra os elétrons da camada de valência. E aí, por isso mesmo, né, que ele colocou aqui a distribuição eletrônica, tanto do oxigênio, aqui, como do enxofre do lado. E aí a gente consegue ver que os dois, né, têm 6 elétrons na camada de valência. E aí, dessa forma, o elemento central vai ser o enxofre. Então, a gente vai ter o enxofre com 6 elétrons. E aí, ele vai fazer uma ligação dupla com um dos oxigênios, né? Então, a gente pode colocar um dos oxigênios aqui compartilhando 2 elétrons cada. E aí, dessa forma, os dois já estão ok com a regra do octeto. E aí, o outro oxigênio estaria fazendo uma ligação coordenada, ou então também pode ser chamado de dativa, só que dativa já não é mais o nome que tem que ser utilizado, né? E aí estaria aqui o oxigênio com os 6 elétrons dele, e ele também ficaria de acordo com a regra do octeto, recebendo esses 2 elétrons do enxofre. Então, essa é a letra A. Agora, para o item B, ele fala que a afirmação 2 refere-se à formação da chuva ácida. E aí ele quer represente a reação balanceada da formação da chuva ácida a partir do SO3. E também quer a reação balanceada da chuva ácida com carbonato de cálcio, que é um dos componentes das construções que são danificadas por ela. Então, vamos aqui para primeiro a formação da chuva ácida. Então, a gente tem o quê? O SO3, que normalmente a gente encontra em formato gasoso, que mais água, que normalmente vem da chuva, né, em formato água líquida, estaria formando justamente a H2SO4, 2SO4 aquoso, né, que é justamente a chuva ácida. E aí, se for perceber, todos eles já estão balanceados. E aí, que segundo ele pede, é a equação da chuva ácida, então H2SO4, com o CaCO3, que está presente em muitas construções civis, né? Então temos aqui H2SO4 aquoso, mais o CaCO3, que normalmente a gente encontra no estado sólido. E aí é justamente uma equação de dupla troca, né? A gente vai pegar o Ca com SO4, e aí CaSO4, e daí lembrar que eles vêm do íon Ca2+, com SO4 2-. Então a gente não precisa colocar nenhuma índice aqui. E aí a gente colocaria o H2 com o CO3, né? Então ficaria H2CO3, só que isso é muito instável. E normalmente a gente vai encontrar isso daqui no formato de água líquida mais CO2 gasoso. E essas seriam as duas equações que ele pediu no item C. Item B, perdão. E agora, para o item C, ele, considerando uma determinada amostra de carvão que contém 1% de massa de enxofre, quando esse carvão é queimado, o enxofre é convertido em dióxido de enxofre pela reação. Então, o S, que é o enxofre, está transformando em dióxido de enxofre pela reação. E para evitar a poluição do ar, esse dióxido de enxofre pode ser tratado com óxido de cálcio para formar o sulfito de cálcio, como representado pela equação. Então, ele tem duas equações e pede, calcule a massa diária em quilogramas do sulfito de cálcio, né, CaO, necessário para tratar o SO2 em uma usina que consome 3,2 vezes 10 a sexta quilogramas de carvão por dia. E aí, aqui embaixo, ele deu as informações de massa molar, certo? Então, começando pela massa diária que ele deu, então, vamos aqui. Primeira coisa que ele falou foi justamente que ele tem
3,2 vezes 10 a sexta quilogramas de carvão. Só que nem tudo esse carvão tem enxofre. Ele falou só que 1% de enxofre. E aí, fazendo 1% de 3,2 vezes 10 a sexta, é basicamente dividir por 100. Então, seria 3,2 vezes 10 a sexta dividido por 100, que 10 ao quadrado. E a mesma coisa aqui, 3,2 vezes 10 a quarta quilogramas de enxofre que ele tem diariamente na usina. E aí, depois disso, ele quer saber quanto de SO2 precisa a partir da reação, né? Então, a reação que ele deu foi que o enxofre mais oxigênio formava o dióxido de enxofre. E aí, pelas massas molares, né, que foram dadas, o oxigênio é 16 e o enxofre é 32. Então, 32 gramas de enxofre, vamos aqui, reagem com também 32 gramas, né, que seriam 16 vezes 2, e formam 64 gramas de dióxido de enxofre. E aí, nesse caso, a gente tem 3,2 gramas, desse 10 a quarta, né, quilogramas de enxofre, e a gente quer saber qual que é a massa de SO2 que está sendo produzida nessa usina. Aqui a gente não precisa se preocupar com a unidade, né? Porque tanto aqui em cima, né? Aqui em cima está em gramas, a nossa resposta vai estar na mesma unidade daqui. Fazendo essa regra de 3 aqui do lado, a gente tem 32 está para 3,2 vezes 10 a quarta, igual a 64 sobre x. E se a gente perceber aqui, isso aqui só multiplicou por 2. Então a gente também pode só multiplicar por 2 aqui, e aí o valor de x que a gente chega é em 6,4 vezes 10 a quarta quilogramas de SO2. Só que isso ainda não é o que ele quer. A gente tem a massa de SO2, que a gente acabou de achar aqui, só que ele quer a massa de CaO. E aí a gente vai usar a última parte da equação, a segunda equação, que é o SO2 mais o CaO, formando CaSO3. E aí, de novo, a gente pode fazer agora a regra de 3 para as massas. De novo, aqui são 64 gramas. O cálcio, ele deu, que é 40. Então, 40 mais 16 vai dar 56 gramas. E a gente tem, que a gente achou aqui embaixo, que 6,4 vezes 10 a quarta vai estar para um valor Y. Aqui está em quilogramas, mesma coisa. Aqui em cima está em gramas, aqui vai estar em quilogramas também. E aí, resolvendo a regra de 3, 64 tá para 6,4 vezes 10 a quarta, igual a 56 sobre y. E aqui também é bem parecido com o outro, né? Aqui multiplicou por... É como se fosse aqui dividiu por 10 e aqui multiplicou por 10 a quarta. Então, o y vai dar 5,6 vezes 10 a quarta quilogramas. E essa é a resposta final desse.